Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Bem-vindos à Mensagem da Palavra. Hoje eu estarei trazendo para vocês mais um estudo apologético, o estudo de mais uma religião. No último vídeo apologético eu estava falando sobre o hinduísmo e hoje estarei trazendo para vocês sobre o budismo. Como começou, quem fundou, a crença deles, o que é que eles acreditam em relação ao cristianismo, certo? Para nós termos uma noção de como evangelizá-los, certo? Não chegar dizendo que é do demônio, que não sei... Não. Saber como evangelizar, para saber como mostrar para eles que nosso Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, tá bom? Então vamos lá. O budismo começou no século 6 a.C., na Índia. Quem fundou ele foi Siddhartha Gautama, o Iluminado. Para quem não sabe, esse daqui era ele, certo? Uma ilustração dele. Ele era o filho de um príncipe indiano muito rico, mas que decidiu se romper com o luxo palaciano, devido às injustiças, devido à fome, devido a várias coisas que ele via errado no mundo. Então ele decidiu procurar o seu próprio caminho, procurar a sua própria autoiluminação, o volta do meio, como eles chamam, ok? Então basicamente foi assim que começou o budismo. E aí foi quando ele estava embaixo de uma árvore, tem toda essa história que eu vou estar contando futuramente para vocês. Mas isso daqui é só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Os textos normativos que eles usam é o Tripitaka, que são os 3 cestos, a Sutra de Lótus, os mais antigos escritos estruturados, chamados de Canon Pali, organizado por seguidores do Buda original. Então, do mesmo jeito que nós temos as nossas Bíblias, que foram feitas por seguidores de Jesus, pelo menos a maioria deles, eles também têm o Canon Pali, que foram feitos pelos seguidores do primeiro do Buda original, ou seja, do Buda... o primeiro que existiu, né? Visto que existem vários Budas. Vamos falar rapidamente aqui sobre os textos budistas. O que fala sobre cada um daqueles textos que nós acabamos de ver? Primeiramente, vamos começar com o Tripitaka, que em Pali, que é uma língua indiana antiga, onde o budismo nasceu, significa 3 cestas, numa referência às 3 partes do livro. Do mesmo modo que a nossa Bíblia tem um Antigo e um Novo Testamento, que é 2 partes, o livro deles, chamado Tripitaka, tem 3 partes, que são o Vinaya, que conta as regras de conduta, o Sutta, que reúne os discursos de Buda, e o Abhidhamma, que é mais filosófico. A história desse livro sagrado do budismo remonta à trajetória do indiano Siddhartha Gautama, de 560 a 480 a.C., que abandonou uma vida luxuosa para buscar a sabedoria, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Depois de meditar um bocado, ele concluiu que o sofrimento era causado pelos desejos que atormentavam a mente dos homens, com a corrupção, o ódio e a ilusão. Para Siddhartha, se o homem aniquilasse esses desejos, atingiria o nirvana, que é um estado de paz longe de todo sofrimento. Por causa dessa descoberta, ele tornou-se Buda, que em sânscrito significa o iluminado. Por mais de 40 anos, ele percorreu a Índia ao lado dos discípulos, disseminando suas doutrinas. Ao longo de sua vida, os 84 mil ensinamentos de Buda foram transformados em sutras, espécie de regras para a vida cotidiana. E são elas que compõem o Tripitaka. É como se fosse uma bíblia do budismo. Ou seja, é que ele fala como é que foi a vida deles, o que ele fez, seus feitos, como ele chegou à conclusão de que o ser humano é o que cria o seu próprio sofrimento, e assim sucessivamente. Sutra de Lótus, né, que, querendo ou não, é um dos mais famosos que nós temos do budismo. Vamos falar basicamente o que fala aqui. Buda Shakyamuni, historicamente nascido na Índia, alcançou a iluminação quando tinha 35 anos e pregou muitos ensinamentos durante aproximadamente 50 anos até seu ocultamento físico. Em seus últimos 8 anos, ele pregou os ensinamentos do Sutra Lotus. Nesse ensino, ele revela todo o conteúdo da sua iluminação, certo? Então, o Sutra Lotus, que é um livro hindu, que também era que ele usava muito para explicar os seus ensinamentos, o que falava, sua própria versão do que ele acreditava que falava o Sutra de Lotus diferente do hinduísmo, né? Neste último sutra, ele afirma que o vasto número de ensinamentos pregados desde sua iluminação eram um caminho provisórios, uma espécie de preparação para a verdadeira intenção de Buda, exposta especialmente nos outros primeiros capítulos do caminho primordial das Sutras de Lotus.
Todos os sutras pregados antes do Sutra Lotus são considerados meio hábeis que Buda utilizou para conduzir os seres, de acordo com sua capacidade e o ensinamento maior adequado para os seres que viveram 2000 anos após seu ocultamento físico. O Sutra de Lotus é composto por 28 capítulos. O primeiro 14 capítulos são chamados de Shakyamuni, que são os capítulos provisórios, e os últimos 14 são chamados de Umon, os capítulos primordiais. Temos aqui também Shaku, em Shakuman, significa literalmente sombra ou passos, e Hon, Homon, significa verdadeiro ou genuíno. Mon significa o portão para o estado de Buda, ensinamentos para atingir o estado de Buda. Então, o Sutra de Lótus é a real intenção e o verdadeiro ensinamento de Buda, em comparação com os sutras que foram pregados antes deles, que são os ensinos Shakyamuni, ou seja, apenas ensinos provisórios, como uma sombra dos ensinamentos de Umon, certo? É como se dissesse que fosse o Antigo e o Novo Testamento. Então, o nosso Antigo Testamento, que para nós não vale mais, visto que era feito apenas para o povo judeu, mas que, querendo ou não, pode nos ajudar em muitas coisas atualmente. E temos agora o Novo Testamento, né, que diz que o Antigo Testamento, a lei, era só uma sombra do que ia acontecer depois de Jesus morrer. É basicamente isso. O Sutra de Lótus são os ensinamentos que pregam a iluminação para todos, orientando o cultivo da semente búdica latente em todos os seres, que é despertada através da recitação da essência do Sutra de Lótus, o Namunyon Orion Gekuyō, considerado causa, essência e semente de iluminação. O Kanoni Pali, ou Kanoni Pali, também conhecido como Tipitaka ou Tripitaka, do Pali Ti 3, Pitaka, Sextus ou Canasta, é a coleção canônica de livros sagrados que compõem o corpo doutrinal da tradição budista Theravada, perseguida na língua Pali. Vamos ver agora o que eles acreditam em relação a Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus. O budismo, diferentemente das religiões monoteístas, não acredita em um Deus pessoal. Quando indagados, ou seja, quando perguntamos para eles onde está Deus, geralmente eles acostumam apontar para si mesmo, dizendo que Deus está em todos os lugares, inclusive no próprio homem. Mas, prestar bastante atenção nisso, Buda nunca negou a existência dos deuses, e sim sua imanência, ou seja, contato direto com a realidade física conosco. Outros budistas acreditam em uma realidade transcendente, que é compreendida como a natureza de Buda, que tudo permaneia. Ou seja, eles acreditam em deuses, que existam vários deuses, certo? Mas que também nós somos parte dessa divindade. Nós podemos fazer parte desse Deus. Jesus é indiferente para o budismo como líder religioso. Geralmente a posição que ele ocupa pode ser ocupada por qualquer um de nós. Os budistas do Ocidente, no caso daqui do Ocidente, geralmente veem Jesus como um homem que alcançou um estado de elevação espiritual, alguém que possui amor sacrificial tão elevado que abriu mão de sua própria autoiluminação para auxiliar os outros em sua existência terrena a o alcançarem, ok? Então é isso que os budistas daqui do Ocidente geralmente acreditam. Espírito Santo, obviamente, não existe no budismo. Para finalizarmos, salvação, mortes e outras crenças. A salvação. O objetivo da vida é alcançar o estado de progresso de autoiluminação para eliminar todos os desejos perniciosos, evitando assim qualquer tipo de sofrimento. Temos de compreender os 4 grandes verdades e seguir, a partir dessa compreensão, o octuplo caminho em busca da nossa autorrealização. Morte. As pessoas não possuem alma ou espírito pessoal ou individual. Portanto, o que continua em uma próxima existência não é a própria pessoa que partiu, mas sua consciência que renasce em um ser híbrido, que não é completamente o ser que morreu e nem completamente o novo ser. Nossas tendências e processos mentais continuam, nosso eu individual não. Assim, podemos habitar em qualquer um dos 6 reinos de acordo com o nosso estado mental e o desejo que flui através de nossa existência. Outras crenças, rezas repetidas, que eles chamam de mantras,
cuja finalidade é a união harmônica com universos. Eles também fazem muitas oferendas e rituais, e é dividido, assim como o islamismo, em duas principais correntes de pensamento. O Mahayana, que é o grande veículo ou caminho de muitos, e o Hinayana, que é o pequeno veículo ou caminho de poucos. Então, basicamente, a crença do budismo é isso, certo? Em relação a como foi fundado, como eu falei que foi fundado pelo príncipe, né, que largou mão de tudo para tentar ajudar as pessoas, entender por que existe tanto sofrimento e assim sucessivamente. Em relação aos textos deles que eles têm, né, que é a Sutra de Lótus, o Tripitaka, entre vários outros. Em relação a Deus e do Espírito Santo, Deus para eles é tudo, ou seja, qualquer um pode ser parte de uma divindade. Eles acreditam sim que existem deuses, mas acreditam também que nós podemos fazer parte dessa divindade. Jesus, no Oriente nem tanto, mas os mais dos Ocidentes, visto que no Ocidente o cristianismo é muito grande, eles veem ele como um mestre, outros veem como uma pessoa que alcançou o seu estado de iluminação. Então vai depender de pessoa por pessoa, certo? E essa relação à salvação, eles acreditam muito na questão da reencarnação, né? Também, por isso que na morte ele fala que na próxima existência não é a pessoa que geralmente existe, mas é a mente dele, não necessariamente 100% também. Fazem muitas rezas repetidas, fazem oferendas e rituais e tem vários outros tipos de coisas que no decorrer do nosso estudo, no decorrer do que vamos falar, estaremos trazendo para vocês, tá bom? Essa foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser, e assim permitir.